Olá pessoal, é o professor Pedroso. Hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas. Não todas, mas mostrar as principais funções orgânicas. Na aula passada, o trabalho que a gente desenvolveu foi sobre é, a definição de funções orgânicas e grupos funcionais. Eu vou falar um pouquinho sobre as principais funções hoje. Mas antes de começar a falar das principais funções, eu vou passar três nomes importantes para a gente sempre ter em mente na química orgânica. Quando eu vejo em uma molécula a estrutura C dupla O, carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, o nome que eu dou para essa estrutura é carbonila. Se eu vejo em uma molécula OH ligado a carbono, essa estrutura, o OH, eu chamo de hidroxila, hidrogênio ligado a oxigênio. Hidroxila. E por fim, a combinação de uma carbonila e de uma hidroxila, ou seja, um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, e este mesmo carbono fazendo uma ligação com um oxigênio e um hidrogênio na hidroxila, eu tenho a junção dos dois nomes. Uma carbonila mais uma hidroxila me dá carboxila. Esses, portanto, são termos, nomes importantes na química orgânica que a gente tem que ter desde o início para a gente começar a falar de várias funções orgânicas aqui para frente. Então, agora sim, dando início às funções orgânicas, vou falar da função mais básica que tem na química orgânica, que são os chamados hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, como o próprio nome já diz, é composto por hidrogênio e carbono. Então, hidro de hidrogênio e carbo de carbono. São moléculas compostas apenas pelos átomos carbono e hidrogênio. Um exemplo simples, CH3, CH2, CH3. Fórmula estrutural de um hidrocarboneto. Uma outra função importante dentro da química orgânica são os ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. Bom, vejamos. Ácidos carboxílicos devem ter uma carboxila. Portanto, o grupo funcional presente nos ácidos carboxílicos são ou é uma carbonila. O exemplo que eu posso dar aqui, CH3, C, OH. Este é o ácido acético, conhecido também como ácido etanóico. Outra função que nós temos são os álcoois. Função álcool. Para ser álcool, eu tenho que ter uma hidroxila ligada a carbono, que por sua vez faça apenas ligações simples. Este é o grupo funcional que eu preciso ter para dar ou gerar a função orgânica de álcool. Posso dar um exemplo simples aqui, colocando hidrogênios. Este aqui é o metanol. Mas com a hidroxila nós temos também outras funções orgânicas. E aí temos que tomar um pouquinho de cuidado. Para ser álcool,
as hidroxilas, ou a hidroxila tem que estar ligada ao carbono que faça a ligação simples. Mas existem sim uma função orgânica onde o carbono está fazendo uma ligação dupla e este está ligado a uma hidroxila. Claro que cada carbono faz 4 ligações. Vamos preencher as 4 ligações aqui. E esta função orgânica, onde a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla, nós chamamos de enol. E existe uma última função, que também temos a hidroxila ligada ao carbono, mas estes carbonos têm que ser do anel aromático. Portanto, o anel aromático, e eu tenho presente uma hidroxila, esta função orgânica eu chamo de fenol. Então, cuidado com esses 3 componentes. Só para deixar claro, a gente vai ver todas estas funções, uma por uma, mas agora o que eu espero de vocês é que a gente consiga ter um panorama das principais funções orgânicas. Então, a gente precisa começar a memorizar, a entender todos esses nomes e o que eu vou procurar dentro de uma molécula, que estrutura eu vou procurar, ou seja, que grupo funcional que eu vou procurar para me definir a função orgânica, seja do que a gente já viu, um ácido carboxílico, um álcool, é um enol, ou é somente um hidrocarboneto. Então, essa é a nossa função nessa aula. Uma outra função importante que a gente tem são os aldeídos e as cetonas. Eu vou apresentar eles juntos. Como assim? Nós temos o aldeído e temos as cetonas. O que eles têm em comum? Carbonila. Ambos têm carbonila. Então vamos colocar aqui, ó, C dupla O, C dupla O. Mas qual a diferença de um para o outro? O aldeído, a carbonila tem que estar na extremidade, portanto, obrigatoriamente aqui tem que ser um hidrogênio. E aqui, pode ser carbono, pode ser, por exemplo, um CH3. Isso aqui é um aldeído. E a cetona? A carbonila de cetona tem que estar entre átomos de carbono. CH3, por exemplo. Carbonila entre átomos de carbono. Lembrando que esta ligação é com o carbono. Por quê? Este carbono faz 4 ligações com esses outros 3 hidrogênios, né? Mas é a forma sólida, a gente representar da forma condensada. Esta molécula aqui é a conhecida acetona. E a gente vai falar dela mais para frente. Outras 2 funções orgânicas que ainda possuem oxigênio são os ésteres e os éteres. Então vamos lá, nós temos os éter, ou os éteres, e os éster, ou o éter, né? O éster. Cuidado, éter e éster. Os 2 têm oxigênio, mas esses oxigênios estarão entre átomos de carbono. Carbono e carbono. E este aqui, carbono e carbono. Qual é a diferença, portanto, deles? Para o éster, um dos carbonos vai ser um carbono de carbonila, ou seja, vai fazer uma ligação dupla com oxigênio. Podemos colocar aqui um CH3 e aqui somente um hidrogênio. E este daqui? Não, eu só tenho apenas átomos de carbono, que deve estar ligado, portanto, a alguns hidrogênios. Podemos colocar esse exemplo aqui. Cuida com isso. Apresento eles juntos nesse primeiro momento, mas o éter, oxigênio entre átomos de carbono, o éster, oxigênio entre átomos de carbono, mas um dos carbonos é de uma carbonila, C dupla O, carbono, fazendo ligação dupla com oxigênio. Este éster, vamos ver futuramente,
ele é um derivado dos ácidos carboxílicos. Com isso, falamos então das principais funções que contêm oxigênio. Essas funções são chamadas de funções orgânicas oxigenadas. Funções oxigenadas. Pois contém oxigênio. E agora a gente vai ver funções que chamamos de nitrogenadas. Essas funções nitrogenadas possuem, portanto, o nitrogênio. As duas principais são amina e amida. Para ser função nitrogenada, preciso ter nitrogênio. Nitrogênio faz, portanto, 3 ligações e vai ter que estar ligado a pelo menos um átomo de carbono. Pode estar ligado a outros carbonos? Pode. Vamos ver futuramente isso. Tá? No momento eu só quero que vocês gravem que vai ter que ter nitrogênio ligado a carbono. Qual é a diferença de uma amina para uma amida? A diferença é que este carbono da amida vai ter que ser um carbono de carbonila. Olha a coincidência com o exemplo anterior. Nomes parecidos, funções diferentes. Nomes parecidos, funções diferentes. E quem é o que eu tenho que prestar atenção? A carbonila ligado ao lado do oxigênio, a carbonila ligado ao lado do nitrogênio, no caso dessa função nitrogenada. Né? Posso colocar um hidrogênio aqui, e aqui eu posso colocar 2 hidrogênios. Aqui eu posso colocar apenas um CH3, hidrogênio, hidrogênio. Posso resumir isso aqui como CH3, NH2. Isso aqui eu posso resumir como C, deixo o hidrogênio ali, dupla O, NH2. Existem outras funções nitrogenadas importantes, as nitrilas, as isonitrilas, os nitrocompostos, e isso nós vamos ver mais para frente. Mas para hoje, é importante a gente memorizar essas duas funções. E para finalizar esse primeiro rol de funções que a gente precisa ter o panorama, eu vou falar um pouquinho dos aletos orgânicos. Os aletos orgânicos são compostos, obviamente, contendo átomo de carbono, que possuem os halogênios. Se lembrar lá da tabela periódica, nós temos uma família chamada de halogênios, que é composta por flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Para ser um aleto orgânico, só retire o astato, mas considere o flúor, cloro, bromo e iodo. Ou seja, carbono ligado a esses elementos eu chamo, portanto, de aletos orgânicos. Posso dar um exemplo? CH3, Cl. Um outro exemplo? CH3, CH2, Br. Esses são aletos orgânicos. Aqui nós temos alguns exemplos. Então a ideia é que você consiga olhar para uma molécula orgânica e definir qual seria o grupo funcional e esse grupo funcional define então qual função orgânica. 3 exemplos, 3 moléculas. Vamos pegar o primeiro exemplo. As moléculas podem sim ser compostas por apenas um grupo funcional e ter apenas uma função orgânica, que é o caso desta primeira e desta segunda molécula. Mas as moléculas orgânicas, algumas maiores, elas podem ter sim mais de um grupo funcional, que define mais de uma função orgânica dentro da mesma molécula. Então, olha só, eu tenho nesta molécula um grupo funcional, este, portanto, é o meu grupo funcional,
que me define a função orgânica C-O, carbonila, hidroxila, carbonila mais hidroxila, mais carboxila, que me define, portanto, que esta molécula é de um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Vamos para essa segunda molécula. Bom, eu tenho um carbono aqui, fazendo uma ligação dupla, é uma carbonila, e está entre átomos de carbono. Porque lembrando da fórmula de linha ou bastão, você tem cada vértice um carbono, cada extremidade um carbono. Portanto, carbonila entre átomos de carbono. Os hidrogênios estão implícitos aqui, né? Você tem que lembrar que temos hidrogênios aqui, aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui também é um carbono, e aqui eu tenho 3 hidrogênios. Mas entendendo que esta região aqui é o meu grupo funcional, que me define, portanto, carbonila entre átomos de carbono, a função orgânica cetona. E é assim que a gente faz essas avaliações. Vamos para a última molécula. É composta apenas por hidrogênio e carbono? Não é. Então, se fosse composto apenas por hidrogênio e carbono, você não conseguiria necessariamente circular um grupo funcional. Simplesmente, neste caso específico, você simplesmente fala hidrocarboneto. Mas quando eu tenho essas funções orgânicas que eu consigo identificar, esses grupos funcionais, na verdade, né, que eu consigo identificar, eu posso, então, entender que isso aqui é um grupo funcional, vou sublinhar por causa do espaço só, vou reduzir, grupo funcional, que define a função orgânica, vamos lá, hidroxila, ligado a carbono, e aí entendendo que aqui tem um hidrogênio que faz somente ligação simples, que me define a função orgânica álcool. Isso aqui é um anel aromático, não vai me definir nada. Opa, aqui eu tenho um grupo funcional. Este grupo funcional, nitrogênio, que a gente viu 2, pode ser amina ou amida. Se eu tivesse uma carbonila num dos carbonos do lado, seria amida. Não é o caso. Portanto, este grupo funcional me define a função orgânica amina. Para a aula de hoje era isso. E a gente tem mais uma atividade para fazer depois.